Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mink Podcast. E hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado aqui pela minha esposa Anaile. Dá um alôzinho, linda. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E é muito bom poder ter a companhia de vocês aqui. E o nosso propósito é compartilhar um conteúdo que possa te abençoar, te edificar, te inspirar e te suprir espiritualmente. Então já deixa aí o seu like. Se você não está inscrito aqui também no nosso canal, se inscreva e não se esqueça também de acionar o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados por aqui. E hoje o nosso episódio está muito especial. Estou recebendo aqui um amigo com vocês, Davi Lago. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Pedro. Anaile. Isso. É igual o nome do meu normal pai. errar o meu nome. É igual o nome do meu pai, Anaile. Meu pai chama Elienos, aí às vezes até eu confundo. Anaile, Pedro. Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu amo muito vocês, na igreja. E é uma honra, sempre que a gente se encontra, eu saio grato a Deus, como eu sou enriquecido e aprendo tanto. Amém, Davi. Amém. A honra é nossa. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Davi, a gente criou uma conexão muito legal numa viagem que nós fizemos juntos, né, Davi, para Israel. Foi quanto tempo, Davi? Foi Há 2019. quanto tempo atrás? 2019, ficamos o quê? 10 18, dias? 19, não me lembro. Foram uns 10 Por aí, dias. né? 2019. Eu também fiquei perdido com esse negócio da pandemia. Bola. Mas foi muito legal, Muito né? Foi bom. bem enriquecedor. É Uma muito turma importante, boa. né? Passar tempo junto, fora da rotina, com a família, com os amigos, né? Aquela velha história, coisas que transformam a nossa vida, né? Conversas, livros, viagens, né? Viagens, Verdade. elas são tão importantes. Na Bíblia tem tantas histórias assim, e foi assim também, né, Pedro? E foi um encontro muito legal, né? Nos ônibus, no hotel, mas assim, viajar com o Davi é uma experiência à parte, assim, de tão enriquecedor, né? O guia lá falava e tal, mas a gente tinha aulas particulares com ele. Aí, Anaíla, as coisas que tem que ouvir. Mas muito bom, Davi, é uma honra mesmo ter você aqui com a gente. Davi, você é de São Paulo, né? E veio para Belo Horizonte com 12 anos. Isso, eu nasci em São Paulo, capital, 86, na maternidade de São Paulo, do lado da Avenida Paulista. Então, isso é São Paulino. Então, é bem paulista, paulistano, São Paulino. Sim. E aí, em 97, meu pai orou com a minha mãe, uma longa história, e recebeu o convite na virada do ano do pastor Jorge Linhares para virmos para cá, para Belo Horizonte. E aí eu vim em 98, nós viemos, aí cresci aqui, formei aqui, casei aqui, minha filhinha Maria nasceu aqui, Belo Horizontina. Mas aí chegou um momento que o Senhor nos direcionou para voltar, a gente estava conversando agora, voltar para São Paulo, para exercer o ministério em alguns ambientes. Sim. Mas tem esse vínculo eterno. Lá em casa é café com leite, República Café com Leite, né? É o Sim. café de São Paulo, que sou eu, com o leite, que é a Natália, né? Retomamos a República Café com Leite, Minas, São Paulo. Muito bom. Mas conta um pouquinho, assim, mais da sua infância aqui em Belo Horizonte. Seus pais, eles vieram já para pastorear na Getsemane, então? Foi, assim, a minha infância e a minha adolescência aqui em Belo Horizonte, né, a minha família é muito humilde, né, assim, meus pais muito simples, as condições econômicas da nossa família. Eu nasci em São Paulo, moramos assim, no ABC em São Caetano, na Vila Patente, aí cresci ali no campo dos operários, nas atividades lá da vizinhança e tal. Quando a gente mudou para cá, a gente morava aqui no bairro Dona Clara, perto da Igreja Batista Getsemane, e aí passei a adolescência aqui, indo pro Minas Shopping, bem na região aqui na Pampulha, e aí a gente foi fazendo amigos. Todo mundo que mudou de cidade, assim, nessa época, é uma época difícil de mudar, porque você perde todos os seus amigos. Eu era um pré-adolescente, né? Sim. Então eu tinha 12 anos. Então, assim, estava na sexta série. A antiga sexta série que mudou a contagem. 7º ano, acho que mudou. agora, né? Eu estava na sexta série. Aí, quer dizer, você tem todos os seus amigos da igreja, os amigos os primos, a família, os amigos da escola. Eu fazia em São Caetano, eu fazia aula de futebol de salão numa escola que chamava Braido, e fazia futebol society,
na escolinha do Luiz Pereira, que jogou na seleção, em São Paulo. Aí, quer dizer, tinha os amigos do futebol, Aí, de repente, você perde todos os seus amigos. Com 12 anos, né? Não tinha internet, né? A gente é da pedra, não tinha nada, né? Nem Orkut tinha, não tinha nada, né? E aí, eu lembro que no começo era difícil. Assim, por exemplo, eu não entendia várias expressões que os meninos falavam na escola, né? Um dia eu estava logo nos primeiros dias eu estava na carteira, assim, e aí o meu apelido era Novato, que também é uma palavra que não se fala em São Paulo. O novato. Ah, o novato. E aí, arreda, a professora falou, eu não entendia o que era. Eu fiquei parado assim, a menina, arreda. E todo mundo, arreda! Os meninos queriam mexer, e era para mexer a carteira de lugar que eu estava atrapalhando, mas eu não entendia o que era arreda. Então, aí teve esses episódios, mas aí logo fui fazendo os primeiros amigos, aí fiquei amigo do Marconi, fiquei amigo do Matheus. Mas, assim, são memórias, né, assim, dessa transição. E sempre envolvido na igreja. Mas na igreja, sempre envolvido na igreja. Logo, assim, é algo natural na nossa família, esse envolvimento com as coisas. Então, com 12, 13 anos, eu comecei a participar dos evangelismos organizados pela Igreja Batista Getsemane, tanto as viagens missionárias para o interior de Minas, que eram assim, passava o sábado na praça com ação social, cortando o cabelo de quem precisasse, gincana com as crianças. Sempre participei, já comecei a participar com 13, 14 anos, muito frequentemente, e também os evangelismos de domingo, aqui na Lagoa do Nado e na Praça 7. Né? Era o pastor César Crossara, o pastor Mário Arcanjo, que já está com o Senhor, e lideravam essas ações evangelísticas. E eu ia lá, cara, eu participava muito disso. Eu me lembro que foi por esse período também que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Né? Apesar de estar num lar cristão, apesar de a história que vocês já conhecem, filho, neto, bisneto de pastor, essa coisa toda, teve um retiro. Você tinha quantos anos? Tinha 13, 14 anos, eu acho que era 14. Foi 2000. Eu já não estou lembrando as coisas. Aí, foi 2002, foi 99, foi 2000. Sim. Eu tenho anotado lá, eu tenho as inscrições. Aí, foi um retiro para os filhos de pastores da Convenção Batista Nacional. Certo. Aí eu fui. Era o encontro com Deus, né? Aí o pastor Kaiser, que era o organizador, o pastor Kaiser estava lá pregando, o pastor Wagner Capacete, né, da Prisco, da Lagoinha. Deram aula. Pra mim, pelo menos, ele me deu aula. Foi o pastor Wagner. Tinha lá os pastores, né? Eles foram muito marcantes porque eles eram os que estavam coordenando. E ali foi muito forte a minha experiência, assim, né? Tem aquela primeira noite desse encontro que muito conhecido, ele aconteceu muito aqui em Minas, que era o Peniel, né? O encontro com Deus. E aí, aquela noite, eu lembro que numa dessas noites eu fiquei muito incomodado, porque eu via todo mundo lá orando e tudo, e nada, né? E assim, Pedro, Anaile. Até o final do podcast vai sair. Eu tô virado de viagem também, me dá um desconto, Anaile. Sim. Tranquilo. Eu lembro que eu ia, por exemplo, nas campanhas do Dave Robertson. Sim. Né? Quando eu era criança, eu ficava sentado no primeiro banco, os encontros da família Walker, né? O John Walker. Então, assim, eu já estava habituado com aquilo, não era uma novidade. Mas, assim, aquele ambiente. Eu estava ali com 14 anos, eu queria viver aquilo. Já você vai amadurecendo, né? Ficando maiorzinho. E eu não consegui dormir, né? No meu chalé tava todo mundo cheio do Espírito Santo, falando em língua, e tendo visão, e vendo anjo, e eu queria ter uma experiência com Deus. E eu lembro que eu fiquei aquela noite meio que em claro, orando na cama ali e tal. Quando foi antes de todo mundo acordar, eu levantei e fui pro lugar da reunião. Tinha uma escadinha assim, você subia. E eu ajoelhei lá e comecei a orar. Fiz uma oração com raiva, assim. Deus, eu quero te sentir. Eu comecei a orar. E ali eu fui visitado pelo Espírito Santo. No seu quarto? Lá no espaço do culto. Espaço de culto. É muito legal porque, assim, nós como os pastores, a gente investe muito nas crianças, nos adolescentes, porque nós também tivemos uma experiência com Deus
nessa fase, né? Verdade. Acampamentos, retiros, nesses encontros. A gente até se conheceu em um deles, né? Na verdade, a gente participou de um acampamento para crianças e depois, a gente já adulto, casado, a gente descobriu que participamos desse mesmo acampamento e não sabíamos. E na adolescência a gente se conheceu num encontro desse. De muitas ações evangelísticas, né, na adolescência, que marcaram muito a nossa história e que eu vejo que foram como sementes para aquilo que a gente está vivendo hoje no ministério. É muito que é o que o Davi está falando, né? Isso, né? A maioria dos pastores que eu conheço tiveram uma experiência com Deus no período da infância ou adolescência, como que essa fase é tão importante a igreja investir, né? Sim, não, a palavra fala isso, né? Ensina a criança. Em Tito, quando a gente lê Tito capítulo 2, existem ali um conjunto de orientações explícitas, falando assim, as mulheres mais velhas, é responsabilidade delas, partir delas a iniciativa de procurar as mais novas e mostrarem um caminho para que elas sejam mulheres de Deus, sabe, prudentes. Então é muito interessante que a Bíblia, isso não é uma coisa que é opcional, né? Eu vejo que a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, apontam nessa direção, esse cuidado. O salmista, como que um jovem, um mancebo, um menino novo pode ter um caminho puro diante de Deus, se ele viver conforme a palavra, quer dizer, se ele for instruído, se ele aprender. E o próprio Senhor Jesus, né? Ele tem o registro em Lucas, capítulo 2, que com 12 anos ele estava lá aprendendo. O pessoal às vezes confunde esse texto, fala que ele estava ensinando. Fala que ele estava perguntando e respondendo e que ficaram impressionados com o conhecimento dele. Mas fala que Jesus estava ouvindo, estava perguntando, interessado também. Sim. É muito bonito, né? Quer dizer, Jesus foi instruído, aprendeu, que aí tem gente que acha que não precisa. Não, vai ser... E é interessante isso também, né, Davi? Porque assim, a gente ouve tantos testemunhos de pessoas que se converteram já na idade adulta, já mais velhas, e que passaram por tantas experiências marcantes que muitas vezes foram negativas. Sim. Né? Que assim, viveram muitas coisas, que eu nem gosto muito de usar essa palavra, né, no mundo, mas experiências assim que foram negativas e que as marcaram muito, e às vezes a gente vê uma pessoa que vive no caminho do evangelho desde a infância, a gente pensa assim, esse testemunho parece que não é tão interessante assim, porque não é nada. É claro que é muito poderoso a gente ouvir alguém que teve uma história e foi muito alcançada pelo evangelho, pela graça de Deus, mas é também tão poderoso a gente ver uma pessoa que viveu no caminho do evangelho desde que nasceu. Mas isso também não significa que essa pessoa não está imune a crises. Eu estou para dizer que é mais difícil você estar desde criança firme, né? A grande maioria desvia da igreja, né? De filhos de pastores especialmente, né? Vejo o testemunho do Denzel Washington, um artista multipremiado, vencedor do Oscar. Vejo o que ele conta, ele é filho de pastor, né? Vejo o testemunho do próprio filho do Billy Graham, o Franklin Billy Graham. O filho dele desviou depois que o Franklin Graham encontrou Jesus, porque a gente passa também muitas dúvidas e crises de fé e questionamentos que são mais avassaladores do que uma pessoa que nunca teve o contato, porque a gente vê a hipocrisia da igreja. Você tem que saber separar o que é a igreja, o que é a palavra, o que é o pecado, o joio. Então, uma criança que cresce ali exposta, como eu fui, a uma igreja que dividiu, a ver meu pai ser abandonado por pessoas que ele abençoou, entendeu? Então, são experiências muito traumatizantes. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Concordando com o que você está falando, assim, porque isso que as pessoas pensam tem que ser, como você disse, desmistificado. Essa coisa assim, não, só o outro que é alguma coisa. Não, isso está coberto de razão, coberto de razão. Testemunho sem graça, né? Testemunho que lota o auditório da igreja, o ex-bruxo que converteu e tal. Mas o seu testemunho é legal para o jovem e para o adolescente na igreja, porque é possível. Porque o jovem ele tem a ideia de que viver a vida na igreja é como se ele estivesse perdendo algo, é como se Deus fosse um grande estraga-prazeres, né? E, na verdade, é possível desfrutar da vida. É claro que vai ter desafios e crises, né? Como você descreveu, mas é possível a criança ou adolescente ser alcançado nessa fase e a gente não ter que ter o retrabalho de alcançá-lo depois na juventude ou na fase adulta, porque a igreja não investiu ou não deu espaço, né, nessa fase. Tinha uma camisa que tinha gente que usava, que eu já vi assim,
é assim, eu vou adaptar, né? Não fumo, não bebo, não frunfo, morri. Né? Quer dizer, é uma ideia assim, de que é só não, que também é uma bobagem, né? Quando a gente lê, por exemplo, a segunda tábua dos 10 mandamentos, não adulterará, não matar, não roubar, quer dizer, é só coisa boa, isso é uma coisa boa. Tá falando que você não tem que destruir a propriedade do outro, tá dizendo que você não tem que violar os compromissos assumidos. O não, ele é uma bênção para uma criança que não pode pôr o dedo na tomada, né? Senão não existiria direito. O direito são comandos que colocam balizas, entendeu? Então, o não é uma coisa necessariamente que vai arrancar uma coisa boa. Não, ela tá poupando de tragédia. Não então, é Deus nos privando de algo, é nos guardando, nos protegendo. Isso é tão sério, né? Que Deus, por exemplo, no relato de Gênesis, quando Deus coloca uma linha, né? Ele diz, ó, não atravessa essa linha, quer dizer, não precisa desse fruto. Você pode viver tudo. E isso é desnecessário, é supérfluo. Você não vai morrer se você ficar sem isso. Pelo contrário, você vai viver bem demais. É o melhor possível. Mas o ser humano, ele cruzou essa linha, como diz 1 João, o pecado é a transgressão da lei, do estabelecido. Ele transgride, ele atravessa essa linha com a expectativa de alcançar um prazer, um suposto prazer e satisfação e realização maior do que o que Deus estabeleceu. E é uma mentira. Porque quando ele cruzou essa linha, ele experimentou uma náusea. É uma ruptura. O ser humano com ele mesmo, com o próximo, com Deus, com a criação. Né? E aí, quer dizer, o ser humano, quando ele se afasta disso, né, do não, que é uma bênção, ele passou a instrumentalizar as pessoas e ele ser o centro de tudo, a vontade dele. E isso não deu bem até hoje, né? E aí você foi crescendo na igreja, servindo em ministérios, liderando. Como é que foi essa fase, assim, mais na juventude? Aí, quando eu estava com 15... Eu fiz 15 anos... E aí eu estava pregando já, tal, aqui nas praças e participando. E aí eu fui convidado, né? Eu fui pastoreado pelo pastor Lucinho Barreto. Né? Eu estava no primeiro culto, quando ele assumiu os adolescentes, lá em 98. E ele, no início do trabalho, na virada do ano. E o Lucinho tinha 28 anos de idade, eu tinha 12. Né? Ele tinha 28, eu tinha 12. E era um grupo menor ali de adolescentes na época, tinha no máximo 40, 50 adolescentes no máximo. Sim. E o pastor Lucinho começou a fazer um trabalho, e ele era meu pastor no final de semana e na terça, que tinha reunião, e ele era o meu capelão no Colégio Batista Getsemane nos outros dias. Então eu via ele todo dia, eu não aguentava ver o Lucinho, todo dia eu via o Lucinho, todo dia, literalmente, todo santo dia. E aí... eu até falo, né, que eu fiquei surdo um pouco desse ouvido aqui, de tanto que ele grita. Sempre foi assim, então. Sempre foi assim. E aí o pastor Lucinho, quando foi 2001, ele saiu para a mocidade. Ele foi convidado para ser o líder dos jovens. Só que eu tinha 15 anos. E na Getsemane era a partir dos 18 que você podia ir para... Podia ir se quisesse, mas era 18 anos o trabalho, a linguagem para o jovem, pré-universitário, universitário. Aí eu fiquei, então, nos adolescentes. E quando eu fiquei, que o novo pastor assumiu e reorganizou a União Getsemane de Adolescentes, a UGA, foi o pastor Alisson Aragão. Aí ele me colocou como o presidente dos adolescentes, que eu tinha esse cargo, presidente dos adolescentes da Getsemane, e pediu para eu pregar. Foi em 26 de maio de 2001, a minha primeira vez que eu preguei. Você lembra sobre o que você pregou? Sim, eu tenho guardado todos os esboços, né? Eu tenho ele guardado e tal. Eu preguei sobre imitadores de Deus, Efésios 5, verso 1 a 21. Eu preparei a mensagem com a ajuda do meu pai, que é pastor, mas, na verdade, meu pai falou assim, olha, pega aqui os estudos do reverendo Messias Anacleto Rosa, um pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, um dos maiores expositores que o Brasil já teve. Ele é vivo, ele é um ancião, um servo de Deus, ativo lá em Londrina. E o reverendo Messias Anacleto Rosa me guiou ali na preparação da mensagem do estudo do texto de Efésios. E aí, claro, eu coloquei as ilustrações e comecei a trabalhar, e aí ministrei. E aí tem uma história também que eu conto
em outros lugares que eu já falei, que quando eu fui convidado para pregar, demorou assim 3, 4 vezes. Era cancelada toda vez a pregação. Então eu já fui meio que vacinado no início, assim. Sim. Porque no primeiro dia eu convidei todo mundo. Eu convidei os amigos da escola, os professores, eu convidei a família, convidei os taxistas do ponto do Clara Táxi. Você tinha 15 anos. Tinha 15 anos de idade. Tinha acabado de fazer 15 anos. E aí eu convidei todo mundo, e aí todo mundo foi. E aí eu não preguei no dia, porque chegou lá, tinha um visitante, o pastor Jorge mandou o visitante pregar e meus convidados... Já foi trabalhando na sua motivação. Aí na segunda vez eu estava todo feliz, aí na segunda vez já foi metade dos convidados. Eu sei que no dia que eu preguei eu já nem acreditava que ia pregar. Eu fui assim, nem vou pregar hoje. Mas aí eu preguei. E aí não parei mais, tem 21 anos pregando, só misericórdia de Deus. Bênção. Conta um pouquinho pra gente, Davi, do seu chamado ministerial, como é que foi isso? Foi tudo nessa sequência, né? Porque aí também aconteceu. Não é uma coisa linear, assim, né? O tempo é linear, mas isso são vários momentos na nossa vida. Nós percebemos. Eu gosto de um texto do Charles Spurgeon, que chama O Chamado para o Ministério. Eu li isso nessa época, aí, com 15 anos, que foi uma bênção. Um livretinho, assim. E é um dos clássicos modernos do chamado, assim, ajuda muito. Porque ele fala de confirmações para o seu chamado. Né? Todas, né, na Bíblia ali, é o chamado interno e a convicção interna. Deus coloca no nosso coração um anseio. Né? Paulo fala, quem anseia o presbitério, excelente coisa anseia. Quer dizer, a Bíblia fala dos servos de Deus, no coração deles, uma chama que começa a queimar. Ponto de partida. Algo, né? Segundo a confirmação e o chamado externo. Não só você do teu coração, porque o coração é enganoso. Sim. O coração é enganoso. Paulo fala em Filipenses de pessoas que têm má motivação, que pregam por ganância. Então, o nosso coração é enganoso. Agora, a confirmação externa, a igreja reconhece. As pessoas que convivem com a pessoa, né, o líder, o pai, a mãe. Então, a igreja, a comunidade. Por isso que o chamado é no contexto da comunidade. Sim. Ele não é uma coisa descolada da cabeça da pessoa. É a doutrina dos apóstolos. Efésios fala da fundamento, a pedra angular é Cristo, sobre o fundamento apostólico, e Paulo fala, olha, eu impus a mão sobre você, Timóteo, junto com o presbitério. Né? É a única coisa que ele repete nas 2 cartas para Timóteo, é que ele ungiu Timóteo. Então, isso é o reconhecimento externo. Então, aí, eu tinha essa convicção, assim, esse chamado no interior. A Igreja Batista Getsemane me incentivou sempre isso. O pastor Jorge, o pastor Alisson, o pastor Marquinhos, o pastor Jeff Chandler, o pastor Lucinho, então, que convivia comigo, todos me incentivaram muito. Né? Pastor Daniel Fialho, pastora Cristina Fialho, pastora Luzia Viana, toda a igreja, pastor Jânio, eu tenho uma gratidão a todos eles. Pastor Kleber Agapito. Então, terceiro, o fruto. Jesus fala, como é que você vai saber que a pessoa tem um chamado genuíno, um fruto que mostra o fruto do arrependimento, o fruto do ministério. Então, a pessoa fala, eu tenho um chamado de evangelista. Nem ela é convertida, então como é que você tem um chamado de evangelista se nem você é convertido? Quer dizer, a pessoa, a igreja vai reconhecer uma convicção e vão ter frutos para a glória de Deus. Sim. Que evidencia, né? Que são evidências que Deus está usando aquela pessoa. E tem também a providência de Deus. O Spurgeon fala da providência. A providência é aquilo que não está no alcance da pessoa. Não está no alcance da comunidade. Porque a comunidade também podem ter os Judas no meio. Está escrito em 3 João que tinha um sujeito na igreja chamado Diótrefes, que se opunha, que resistia ao ministério do apóstolo João. João, o discípulo amado. E tinha um cara que queria ser o mais importante da igreja. Não tem essas pessoas na igreja. Então, mas tem coisas que não dependem das pessoas, que não é uma questão apenas do fruto, é a providência de Deus. São situações na história da pessoa, acontecimentos, às vezes tragédias, cicatrizes. Né? No meu caso, eu pensei aqui, teve uma coisa que foi uma providência de Deus, assim, né, na confirmação desse meu chamado para pregar e tal, que foi a vinda do Marcos Witt. Em 2002, ele veio na Getsemane, num evento chamado Magnificar, Congresso de Adoração. Eu estava com 16 anos e ele
virou uma multidão, assim, sei lá, 5.000 pessoas na Getsemane, que é grande. Ele olhou para mim do nada e entregou uma palavra ali para mim, tudo na igreja, e todo mundo, sabe, me apoiou naquele momento, confirmou. Então, é muito legal, né? Não só a memória, a gente lembrar do nosso próprio testemunho, mas como que a Bíblia fala tanto sobre isso, né? Que pode ajudar a vida das pessoas, de nós realmente termos vocações diferentes. Sim. Somos membros do mesmo corpo. Então, quando nós aprendemos a discernir a nossa função, o nosso papel, o nosso dom, é uma bênção para todos. Todos ganham. Todos ganham quando nós estamos cumprindo a nossa função. E você exerce várias atividades no ministério, né, Davi? Você escreve, você ensina, né, dá aula, você prega. Tem algo que você tem mais prazer em fazer? Pregar, talvez, né? Pregar, porque a pregação, ela reúne, eu me dedico completamente. O intelecto, a escrita, a leitura, a oratória, o estudo, a oração, entendeu? A noite em claro, a vigília, o pastoreio, né? O pastor Jorge Linhares me ensinou assim: Davi, a pregação está pronta. O que tem que preparar é o pregador, né? Então, o ato do público de transmitir a palavra, a Bíblia fala que isso é uma alta responsabilidade. A pessoa não pode estar em sã consciência de querer pregar. É uma loucura pregar. Você sabe, Pedro. Vocês sabem, pastora. Então, assim, talvez a pregação realmente ela é o único momento da vida que reúne tudo que eu posso fazer. Eu ponho naquele momento, entendeu? Agora, uma coisa que me ajudou foi estudar Davi, meu xará. Você chama Pedro, é bom também, né? Porque a gente tem alguém na Bíblia ali, né? Querendo ou não, a gente fica na sombra, né? Então tá ruim pra Ana, mim. você é Ana, profetiza Ana. Até facilita o nome, Ana. Aí o que é o negócio? O Davi na Bíblia, a gente fica à sombra, não fica? Eu não sei com você, mas a gente fica um pouco à sombra, né? Do nome ali, né? Aí Davi na Bíblia era compositor de salmo. Matador de gigante, guerreiro, líder militar, rei político, né? Ele falava bem, sisudo em palavras. Então, desde pequeno estudando Davi, eu via, poxa, Davi ele tinha dons diferentes, ele sabia organizar, tocar bem harpa, ele era instrumentista, o cara era poeta, entendeu? O cara abria a boca para falar, para escrever, assim, todo mundo ficava olhando para ele assim, quer dizer. Então, eu aprendi também estudando na Bíblia que Paulo também estudando, eu via isso, porque isso é difícil também, quando você está amadurecendo, né? Então, a adolescência é um período de você entender quem é você, o seu lugar no mundo, não é de uma hora que você sabe isso. Então, assim, aprender a discernir as próprias emoções, uma espécie de reflexão, de entender quem é você. Será alfabetizado emocionalmente? Não, eu estou triste, eu entendo que eu estou triste. Porque um dos problemas do pastoreio, graves hoje em dia que eu vejo, é adulto, pessoa velha, que não entende a hora que ela está com dúvida, a hora que ela está só cansada. E né? A gente tem que ter uma paciência. Então, assim, o momento que eu fui um de cada vez entendendo, e até hoje, Pedro, na verdade, até hoje a gente tenta entender. E eu nunca planejei ser assim, pastor, não era uma coisa que eu planejava, era uma coisa que é natural. Tanto é que eu fiz direito, né? Tanto é que eu fiz direito aqui na PUC e eu fui me encontrando assim nessa. Mas nunca meio campo como advogado? Não, nunca atuei. Nunca atuei como advogado. Eu tive crises também nisso aí, de querer abandonar o curso de direito no terceiro período. Tive várias conversas com várias pessoas, mas uma conversa muito importante com o pastor Carlito Paz também, nesse período, né? Eu queria conversar com alguém de fora do meu convívio, né? Que já teve sentado aí, ó. Já, pastor Carlito, eu nem sabia. Maravilhoso. Eu vou assistir. Vale a pena, pessoal. Eu vou assistir. O pastor Carlito veio para Betim, Expo Cristã Betim, um negócio assim. E aí eu dei um jeito lá de entrar em contato com ele e vim. Eu tinha conhecido ele quando o pastor Rick Warren veio para cá, pro Brasil. Ele representa o ministério dele no Brasil, né? E aí a gente ficou lá nos bastidores, o pastor Rick Warren veio na Getsemane, levamos para o Colégio Batista, depois para Lagoinha, buscamos o Rick Warren no aeroporto, olha que legal. E aí eu lembro que eu fui conversar com o pastor Carlito e ele estava no evento, assim, terminou de dar a fala,
sabe quando ele te atende assim, mas sabe, eu fui lá para receber uma palavra ali. E aí eu queria largar o curso de Direito, eu tinha uma ideia de ir pro Spurgeon College em Londres, uma ideia mirabolante. Ele falou, não, legal, mas faz isso depois, faz Direito primeiro, não tem gente lá, precisa de crente lá e tal. E aí eu terminei o curso. E ele meio que foi importante, porque meu pai tinha falado, todo mundo tinha falado. Mas precisava dessa eu queria alguém de fora do meu convívio. Mas o que eu acho muito interessante, Davi, é que quem conhece um pouco a respeito do seu ministério, da sua trajetória, percebe que você é uma inspiração em diversos aspectos. E um dos aspectos que eu percebo, que é uma inspiração para mim, e acredito que o Pedro também compartilha dessa opinião, é o fato de você ser muito profundo em tudo aquilo que você fala, que você ensina. E eu acho que isso é muito interessante da gente observar que, se a gente quer atingir determinado grupo de pessoas com a mensagem do Evangelho, é importante que a gente se prepare para alcançar essas pessoas, né? A gente precisa ser um vaso apropriado para receber um determinado tipo de unção. Eu creio nisso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você poderia aconselhar ou encorajar Você tirou isso da minha ministros. boca, que eu ia perguntar isso agora para ele. Olha só. Como é que você poderia encorajar pessoas que querem se envolver no ministério, pessoas que já estão envolvidas e querem crescer em influência? Como é que essas pessoas podem se preparar melhor para poder serem mais influentes? Não, obviamente, para receberem honra ou glória, mas principalmente para poder alcançar mais pessoas com essa mensagem. O discipulado, né? Assim, a educação, a fé cristã, ser um cristão, é entrar no movimento de aprendizado que só cessa na morte, né? E na glória a gente continua aprendendo de Deus. Nós nunca vamos ter... Jesus falou, o mensageiro nunca é maior do que aquele que enviou ele, né? Ele que referendou. Então, você não vai ser maior do que quem te enviou. Então, esse tem um pouco com a vontade também, a sede da pessoa aprender. Tem muita coisa posta, mas às vezes falta apetite. Então, tem um aspecto da disciplina que está envolvido, né? O John Stott sempre fala, né, que discipulado é a mesma raiz aí no português como no inglês de disciplina, né? Então, tem um pouco a ver, não é obras, não é força, motivação, não, é humildade, né? Aprender tem a ver com humildade, com calar a boca e ouvir o outro, com abrir o coração e falar, eu quero aprender. Paulo fala assim. Sim. Paulo é um gênio, verdadeiro gênio, uma pessoa que as pessoas... Ele ficou louco de tanto que ele estudou. Ele fala, não estou louco, né? Quer dizer, então Paulo fala assim, aprendi o segredo de viver... Ele não nasceu sabendo. Sim. Não foi Gamaliel. Ele aprendeu com as duas. Eu tive muito, eu tive pouco. Então, assim, tem a ver com a pessoa ser lapidada. Tem a ver com a pessoa entender que as cicatrizes da vida dela são as maiores credenciais para o ministério dela. Entendeu? O Spurgeon falava assim, que existem disciplinas opcionais no ministério. Mas o sofrimento é uma disciplina obrigatória, né? Então, tem a ver com esse apetite. Aí tem a ver com ter um discipulador, óbvio, né? O Etíope fala, como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Então, procurar pessoas. Não tem ninguém. Então, leia livros. Hoje em dia é tão fácil. A internet possibilita conteúdos bons, textos bons. Agora, nem só de podcast viverá o homem. Tem que ler. Entendes o que lês? A fé cristã é uma fé, ela é intelectualizada. Ela não é que ela é intelectualoide, mas ela tem que ler. Ensine o que eu ordenei. Você tem, assim, uma forma de estudar? Você tem um processo, uma rotina? Como é que é, Davi? Eu tenho uma rotina complexa, que não tem como falar rápido em pouco tempo. Porque eu fui aprendendo, na verdade, várias técnicas de estudo. Não existe só uma. E aí eu fui aprendendo várias maneiras, técnicas de leitura dinâmica, que você retém o conhecimento, mas também técnicas de slow reading, que é a leitura lenta, a leitura demorada. Sim. Existem diferentes modos de leitura. Existem livros que ensinam você a preparar até a mesa para o estudo. Então, mas não é só essa parte intelectual, é a questão... Eu tive um discipulador, eu tive vários discipuladores, né? O pastor Jorge Linhares foi o meu pastor, né? Meu pai, a maior referência que eu tenho. Então, assim, as pessoas têm que ter esse apetite, têm que ir atrás. Pare de culpar os outros pela sua preguiça, sabe? A tua carreira não é responsabilidade de outra pessoa. Pare de culpar os outros pela tua carreira, né? O pessoal também muito vitimista,
né? A fé cristã, ela arranca essa raiz de vitimismo da nossa vida, porque ela ensina que nós somos culpados diante de Deus, nós somos pecadores. Então, um cristão, ele passa a entender a realidade não com os olhos de uma pobre vítima. Não, eu sou culpado, mas eu me arrependo. E eu passo a viver, então, sobre a esperança, o amor, a fé. Então, eu penso, pastora, que é uma coisa espiritual. É uma postura espiritual diante de Deus. De você, então... Aí eu acho que vai naturalmente. E de modo prático isso. A leitura, você vai ter mentores nas obras. E na tua área. Cada um na tua área. Cada um naquilo que gosta de fazer, que tem talento para fazer, que abençoa vidas. E aprender e carregar. Eu tenho um maior prazer, assim, de carregar as coisas para os outros, de indicar os outros. Entendeu? Eu lembro, por exemplo, o pastor Lucinho pedia para eu organizar os congressos. Loucos por Jesus, Mineirinho. Para pensar nisso. Eu, um jovem ali, eu fazia com o maior prazer o negócio. Eu nunca colocava meu nome em nada. Né? Eu escrevi tem um monte de texto aí publicado em Bíblia, publicado em coisa que eu escrevi. Eu olho, eu fico feliz, eu fico grato a Deus, porque o que importa é que aconteceu. E eu vejo isso também. Pessoas que é tudo condicionado. Então é um aprendizado a conta-gota, porque eu quero ficar tendo retorno. Para aprender com a fé cristã, você tem que se entregar e explodir a ponte com o passado. Você não tem plano B. Fator motivação, portanto, é muito importante nesse processo, né? Agora, se você pudesse, assim, destacar pra gente não combinou, mas livros, assim, por exemplo, que o jovem cristão, não só o jovem cristão, mas o cristão, para ele saber conversar, se posicionar na área de cultura, liderança, política, teologia, certamente tem livros que te marcaram, assim, que você poderia talvez indicar um... Anota aí, gente, com certeza. Prepara. Uma dica bem legal, e uma dica... Eu vou dar 2 dicas. Sim. A primeira dica, bem estratégica e bem legal, leia a obra principal dos grandes autores e grandes autoras. Então, C.S. Lewis, leia o Cristianismo Puro e Simples. É ele falando na rádio. São capítulos curtos. Né? Você pega o Spurgeon, né? Leia um sermão dele, fininho assim, o primeiro sermão dele, a imutabilidade de Deus. Leia. Né? O Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de Deus irado. Leia Pecadores nas mãos de Deus irado. Pegue e leia o sermão dele lá em Deuteronômio 32. Então, essa é uma dica. Quando você começa a ler assim, uma obra, pega o Cristianismo Básico do Stott ou o Discípulo Radical do John Stott, né? E pega os livros menores, pega assim, um livro menor de cada um, porque aí você vai, você vai entender, é por isso que falam do John Wesley, né? Olha o livro dele comentando o Sermão do Monte, as mensagens que ele pregou, você entende o que o cara é o John Wesley. Então, essa é uma primeira dica, você ir e lendo um de cada um e ter o contato direto com esse texto. Aí você vê que não é fim do mundo e vai se motivando. Lendo sempre os menores, porque você vai terminando. Vai ganhando Lê o Piedade, hábito, né? Pega o Piedade e Paixão, do Hernandes Dias Lopes, que é pequenininho. Pega o Crer é Também Pensar, do John Stott. A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. Então você pega os fininhos. A outra dica, uma dica do pastor John Piper. Ele fala assim, você mesclar um livro antigo e um livro novo. Então a pessoa, ela vai ler Corre Tem Bom, mas vai ler Pedro Estrela. Entendeu? Aí vai ler um livro clássico do Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo, mas aí ela lê o livro do pastor Flavinho da Lagoinha. Não, o pastor Flavinho da Lagoinha, da igreja. Que é bem legal esse livro. Um livraço. E aí, por que a razão disso? Porque aí você não fica nem um saudosista olhando para trás e nem só pensando que a igreja existe hoje. Você vai ganhando equilíbrio. E vai criando o hábito e você vai... Aí você lê uma coisa mais contemporânea. Então são 2 dicas bem simples, né? Vai em um livro mesmo que comece, né, num livro mais fino. Eu lembro de um livro fininho que eu li, que eu sempre procuro reler esse livro. Perfil de 3 Reis. Também amo esse livro. Que é muito bacana. É do Jenny Edward. Da editora Vida. Eu sei que livro que ele é mais antigo, ele é um clássico. É um clássico ele, que fala muito sobre essa questão de liderança e esses conflitos. É bem bacana. Mas a pessoa ela vai criando esse hábito, né? Vai lendo. E tem estilos diferentes de você estudar, né?
Você pode ir lendo, vai grifando, ou vai Isso é muito bom. resumindo o livro, né? E vai absorvendo aquele conteúdo, né? Agora, você também falou de mentores, né? E discipuladores que você teve. Pessoas que foram referências para você e que deixaram marcas aí na sua vida. Você citou o seu pai, que é uma grande referência, né? E o pastor Jorge, você mencionou também bastante o Lucinho. Se você pegasse eles assim, o que você poderia destacar de cada um desses que você trouxe para a sua vida? Com o pastor Jorge eu aprendi isso aqui. Não, com meu pai eu aprendi a ser um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um servo do Senhor. Um homem que acorda de madrugada para orar a vida toda, entende? Que lê a Bíblia, que tem zelo com as coisas de Deus, que me ensinou a obedecer na primeira vez. Que é proibido falar mentira em casa. Não, entendeu? Não podia falar a verdade, mesmo que implicasse em problemas. Então, meu pai é um homem aprendi a ser um homem de Deus, aprendi a ser homem com meu pai, ser uma pessoa decente com meu pai. É difícil falar uma coisa só, mas o pastor Lucinho poderia falar da paixão pelas almas, né? De você se entregar. Eu lembro que teve um ano que um ia desafiando o outro, assim. Teve uma época que ele liderava, eu era o co-líder, vice-líder dele ali. O pastor Jorge colocou para estar do lado dele de escudeiro. E aí um desafiando o outro, eu peguei e falei assim: por que a gente não batiza então 1000 jovens? Vamos fazer um projeto de discipulado. Aí ele estava falando 100, aí eu já pus para 1000. Então, quer dizer, eu fui aprendendo com ele e ele teve que pagar por o preço, né? Quer dizer, era a cria dele ali. E essa coisa de você se esforçar ao máximo para alcançar o coração da pessoa. Então, aprendi muito. O pastor Lucinho, eu lembro dele, teve uma época que não tinha salão dos adolescentes, né? Então, a gente estava num salão em construção. Ficamos uns 6 meses nesse salão em construção. Então, tinha muito pó do cimento. E ele chegava mais cedo e ficava varrendo. Ele e a Patrícia. Eu lembro direitinho dele. Eu chegava mais cedo lá para orar. Ele ia. Então, eu aprendi essa paixão, sabe? Ele sempre falava assim: Davi, na igreja nada para por nada. A Copa do Mundo não para a igreja, a final da Copa do Mundo não para a igreja. Então eu aprendi essa coisa de entrega, né? Tem uma coisa do Lucinho também que é assim: nunca teve um acampamento de carnaval que ele não passasse mal no final e fosse internado e vomitasse. Eu vi, então de tanta intensidade. Então, toda vez, aí o Marcão, o Flavinho, tinha que ficar com ele a noite toda, o Alan, porque ele passava mal. Então, eu aprendi isso com o Lucinho, assim, não ter preguiça, entendeu? Fizemos várias viagens juntos, entendeu? Ele viagem pra Índia, Davi, vamos organizar os donativos, o missionário Robson, então, essa paixão. E o pastor Jorge, liderança, né? Ficar um dia com o pastor Jorge em Aras é uma escola de liderança, é um seminário. O pastor Jorge ensina tudo que o seminário não é capaz de te ensinar. De atender uma pessoa, de fazer uma visita num hospital. Existem visitas e visitas pastorais, né? De conversar com uma autoridade, de saber, colocar o nome de Jesus acima de tudo numa conversa. Né? Isso é outra coisa que eu aprendi com o pastor Jorge. Ele sempre leva o nome de Jesus onde ele vai, inegociável. Eu aprendi uma coisa assim com o pastor Jorge. O líder, ele vai fazendo as coisas, né? vai avançando. Só que tem momentos que você recua. Você é um líder, você é um pastor. O pastor, ele enfrenta lobo, mas ele tem que proteger a ovelha. Então, o pastor, ele não pode ser irresponsável. Mas eu aprendi assim com o pastor Jorge, que chega uma linha que aí daqui você não recua. Tem uma linha que você tem que firmar. Existe um espaço de liderança, de diálogo. O pastor Jorge aprendi também muito sobre dialogar com os diferentes, né? Respeitar o diferente. O pastor lidera o conselho de pastores. Há anos eu aprendi isso. Então, assim, olha que legal, né? Então, outros que eu poderia falar, o pastor Marquinhos, o pastor Jânio na oração. Eu tenho muita gratidão, né? Eu poderia ficar aqui o podcast inteiro falando aqui. William Douglas na escrita, o Marcelo Galupo, meu professor na faculdade, na vida acadêmica.
E você já escreveu quantos livros, Davi? Eu não sei, eu tenho que contar, porque eu parei com 30, 35, acho. Sério? Livros. E aí, quando eu fui embora de Belo Horizonte, tinha 25 que eu publiquei aqui na Getsemane. E aí tem os 3 pela Mundo Cristão, tem o último foi qual? pela Citadel. Só que agora, O na último pandemia... é Um Dia Sem Reclamar? O último foi Um Dia Sem Reclamar. Agora, em agosto, nós vamos lançar na Academia Brasileira de Letras, se Deus quiser. Legal. Esse é o planejamento. Chamado Carlos Nejar e o Sagrado. Um livro que eu organizei junto com o pastor Kenner Terra, pela editora Recriar. Sim. Vai sair um outro esse ano ainda, pela Thomas Nelson, com Marcos Almeida e Rodolfo Amorim, sobre arte e espiritualidade, o cristão e a cultura brasileira. E vão sair muitos livros agora, assim, de que eu escrevi um capítulo como coautor. E esses livros a gente encontra na Amazon. Na Amazon. A gente até colocou aí, pessoal, um QR Code, onde você vai encontrar alguns livros aí do Davi, vale a pena. O último foi A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja, pela editora Ultimato. Com o Mark Tem a ver com o contexto da pandemia ou nada a ver? Tem também. O capítulo que eu fiz é sobre a igreja e o futuro dos diálogos. Mas tem um capítulo da pandemia. Na sua vida mudou muita coisa, Davi, com essa questão da pandemia? Mudou muita coisa, especialmente porque, assim, os traumas que todos ficaram, né, criança em casa, tal, mas algumas famílias, né, perderam, ficaram enlutadas, e algumas famílias têm pessoas com sequelas mais profundas, que foi o meu caso. No meu caso, né, a minha mãe, pastora Esmeralda, está 1 ano sem poder andar ainda, por causa que ela ficou 94 dias internada aqui no Hospital Felício Roxo. Oraram muito e já tive a oportunidade de agradecer de púlpito aqui no começo do ano, o amor e o carinho de vocês. Meus pais amam muito vocês. E aí tá vendo? Foi só falar da minha mãe que a minha mãe, até a tampinha ficou emocionada. Aí ela não tá tá melhorando, mas ainda a estimativa 1 ano ainda, né, de fisioterapia, os nervos recuperando. Então isso mudou muito a nossa casa. A gente sabe que um dia vai ter que cuidar dos pais, mas isso foi um pouco acelerado assim na minha vida. Então é um momento de susto, de adaptação. Sim. E foi um pouco por causa disso, Pedro. Sim. Você podia falar um pouquinho, Davi, antes da gente encerrar o nosso podcast, porque daqui a pouco o Davi tem um outro compromisso, né? Mas a gente vai conseguir ainda aproveitar mais um pouquinho. Você podia falar dos projetos que você está envolvido agora, algo que você esteja fazendo, que está aí borbulhando no seu coração. Compartilha com a gente. Eu estou coordenando um grupo de pesquisa no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que é o LABO, que é dirigido pelo professor Luiz Felipe Pondé, lá em São Paulo. E eu dirijo um grupo há 3 anos, uma rede de pesquisadores, chamado Ética da Tecnologia. Então, uma pesquisa que nós estamos fazendo sobre desafios, dilemas que surgem por causa da nanorobótica, por causa da exploração espacial, das órbitas cemitérios, por causa dos carros autônomos. Então, eu tenho esse grupo de pesquisa, quem estiver interessado tem que fazer aplicações no começo de cada semestre. Eu assinei lá um contrato para começar um programa na TV agora, na Univesp TV Cultura, em São Paulo, chamado Futuro Imediato. E vai ser um programa de entrevistas sobre tecnologia e sociedade. Já tem previsão de quando A previsão é em agosto. Nós gravamos 2, o piloto e mais um, são TV 13. Cultura. É São Paulo, né? Fundação Padre Anchieta, e ela veicula nos canais dela, Isso. que é Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, mas é lá no estúdio da TV Cultura, com a equipe. Estamos na fase de produção. Esse aqui está em primeira mão, ninguém sabia disso aqui. Isso aqui é spoiler. Lança em agosto o podcast. Aí, outro projeto é a série de artigos na revista HSM Management, junto com Augusto Júnior. É uma revista que também fala sobre futuro profissional, futuro das carreiras. Então tem esses artigos, muitos deles são gratuitos, você confere. E mais um, pode falar mais um? É o Instituto Não Aceito Corrupção. Então eu sou diretor executivo desse instituto, ele tem 7 anos, reúne procuradores, no seu conselho ele tem embaixadores, acadêmicos, e é uma entidade, né, apartidária, sem fins lucrativos, que reúne essas pesquisas e ações relacionadas a esse problema do Brasil grave, né, que é a corrupção. Então, a gente emite nota semanal, quase diária.
Então, é um pouquinho desses projetos, sempre tentando trabalhar nessa interseção da fé cristã com a sociedade. E falando sobre isso, sobre essa interseção da fé cristã com a sociedade, qual que você acha que é o maior desafio que você enfrenta dentro desse aspecto de estar aí nessa interseção da fé e da sociedade, como você mesmo colocou? Acho que o desafio é que esse tipo de testemunho é lento. Ele é impossível de ser realizado de um modo rápido. E às vezes a gente está num mundo tão veloz, tão rápido, que a gente fica um pouco ansioso, querendo fazer, mas ele tem um tempo diferente. Porque ele envolve mais variáveis, ele envolve mais pessoas, ele envolve mais responsabilidade por impactar 360 graus. Né? Então, esse é um grande desafio. Às vezes as pessoas não compreendem tudo, mas ele tem para que ele consiga, à luz da história da igreja, nós percebemos com homens e mulheres de Deus do passado, são necessários anos de formação, de lapidação. Então, isso acho que talvez é um grande desafio, porque os jovens ficam muito ansiosos também. E querem rápido, querem lacrar, e isso não é testemunhar. Sim. O sensacionalismo é um atalho falso. A pessoa, do jeito que vem, vai, não tem legado nenhum, não tem substância, é superficial. Então, acho que isso é um desafio. Entendi. Muito bom. Muito bom. Davi, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado por nos abençoar sempre, por sempre atender os nossos convites. É uma honra estar com vocês. A gente ama muito a sua vida, seu ministério, somos muito gratos mesmo. E conversa com o Davi, gente, a gente poderia conversar aqui por muito mais tempo, sobre muita coisa, mas eu acredito que você foi bem enriquecido aí só com essa 1 hora que tivemos juntos aqui. Obrigado, amigo. Obrigado, gente, amo vocês. Contem conosco sempre. Vocês sabem disso. Amém. Sempre. Amém. Muito obrigada. Fomos muito inspirados. Demais. Tenho certeza que vocês que estão assistindo também. Então compartilha. Curte, compartilha. Com todos os 322 mil grupos do WhatsApp que você faz parte, vai mandando o link desse episódio. Se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso canal. E é isso. Até a próxima oportunidade no próximo Mink Podcast. Tchau, tchau.